E aí, vocês estão bom? Gente, se liga na minha caneca. Que coisa bonita. Esse dá pra ver. Vocês não vão conseguir ler porque tá ao contrário e também o reflexo da luz pega muito nela. Nossa, é bizarro porque. Não vai dar pra ver, velho. O reflexo fica pegando, mas aqui tá escrito me irrita pra tu ver e do outro lado tá escrito psicopato. Não sei se. Vocês não vão conseguir ler porque tá ao contrário também, né? E pegando o reflexo aí que não é mesmo. Videozinho hoje. Quando o vilão é o próprio herói, eu quero ver se. Eu não tenho ideia do que se trata, tipo, no sentido se vai ser um vídeo falando sobre o episódio de The Flash, ou se vai ser uma parada mais filosófica e tal, né? Cara, eu acho muito doido como a terceira temporada de The Flash. Cara, eu acho muito doido como a terceira temporada de The Flash divide tantos fãs. Tem gente que ama, tem gente que diz que foi aqui que a série começou a cair, mas sinceramente, eu nunca consegui concordar. Não concordo também. A série não começou a decair na terceira. Eu acho que a terceira. A melhor é a primeira, depois a segunda, depois a terceira. A terceira das três primeiras é a piorzinha. Mas não acho que ela decaiu ali. Ali, eu acho que ela atingiu um ápice, até porque a primeira temporada, o Barry tá. É aquele Barry animado. E faz sentido, ele é bem jovem, não tem muito. Ele tem uma certa maturidade, mas ainda tá nesse processo de amadurecer e tal. A segunda temporada vai ter um pequeno spoiler, tá? A partir daqui. Mas se você tá vendo esse vídeo, você já. Ou você sabe o que acontece, ou você já tá preparado pra tomar spoiler. Enfim, na segunda temporada ele tem uma perda gigantesca. Então faz sentido ele ser um personagem meio quebrado ali. Tem uma personalidade de alguém que tá triste, que tá mal, tá ligado? Só que a terceira temporada faz sentido também ele continuar com uma personalidade mais ou menos ali. Nesse. Com a cabeça, tipo, com mil pensamentos, tentando resolver tudo. Aí vai e volta o tempo, tudo aquele rolê dele. E conforme vai passando, nas próximas temporadas não mostra ele se recuperando muito legal disso, saca? Então ele continuou, criou uma maturidade e acho que muita gente sente falta do Barry da primeira temporada, eu mesmo. Eu acho que a primeira temporada, ele ali, o Barry todo animado, tipo, entusiasmado com os poderes, com o emprego. Uh, esse era o melhor Barry. Só que o que fez a série decair tanto não foi a personalidade do Barry, foi o roteiro, que ficou uma merda. Depois da. Deixa eu ver. Temporada do Muito com isso, Devil. porque A quarta temporada do Devil. É uma temporada da hora. A quarta temporada do Cicada é muito mais ou menos, cara. É muito mais ou menos. Se bem que eu acho que a Nora agregou alguma coisa, sim, mas a Nora lembra a gente o Barry da primeira temporada. Então consegue dar uma salvada. Dali pra frente foi só decadência mesmo. Mas eu acho que se for ver, começou a decair a partir da quarta. pra mim, a terceira temporada ainda faz parte do auge da série. E o mais genial de tudo é que essa temporada gira em torno de uma ideia absurda, mas que faz total sentido dentro da história. E se o maior vilão do Flash fosse o próprio Flash, no vídeo de hoje a gente vai revisitar a terceira temporada de The Flash, falar sobre o Flashpoint, o Savitar, a corrida contra o tempo pra salvar a Iris e entender por que, mesmo sendo uma temporada que divide opiniões até hoje, ela merece muito mais reconhecimento do que recebe. Bom, eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, as duas primeiras temporadas de The Flash colocam essa série num patamar completamente diferente, né? E isso não é exagero, porque assim, naquela época, todo mundo tratava The Flash como a melhor série de super-herói da televisão. E sinceramente, era difícil argumentar contra isso, porque qual outra série tinha conseguido fazer o que ela fez até ali? A primeira temporada foi um absurdo, a segunda conseguiu manter o nível, apresentou um dos melhores vilões da série e provou que aquilo não tinha sido Um dos melhores, assim, é questionável. O Zoom, sei lá. Cara, ele é aquele vilão. Ele não tem um motivo muito plausível, assim, saca? Ele é aquele vilão criado pra ser ruim mesmo. Então, ele é aquele vilão que você não vai simpatizar com ele, saca? É por isso. Não que os outros também simpatizem, tipo assim, o Flash Reverso, cara, se você simpatiza com ele, sei lá, no mínimo você é um. Qual que é a palavra? Um sociopata, tá ligado?
Agora que nem o Cicada, dá pra dar uma simpatizada, saca? Ele teve uma perda muito grande e ele tava tentando ajudar a sobrinha, só que de um jeito muito errado. Só que no final ele tem uma redenção, tá ligado? Então dá pra você entender o lado dele ali. Também não consigo simpatizar com o Devol. Eu acho os ideais dele muito. Ah, se tudo tá uma merda, eu vou reiniciar todo mundo contra a vontade deles. Não, não dá pra simpatizar também. Sorte, o roteiro era bom, os personagens eram carismáticos, os episódios eram marcantes, tinha plot twist, tinha emoção, tinha ação. Parecia que toda semana tinha Isso alguma foi. cena que a internet inteira comentava. Então a expectativa pra terceira temporada era simplesmente gigante, cara. E aí chega outubro de 2016 e a temporada estreia já carregando um peso enorme nas costas. Mas ela tinha uma carta na manga, ser um pouco diferente de tudo que a série tinha feito até então. Porque assim, vamos recapitular. Se você lembra do final da segunda temporada, depois de derrotar o Zoom e ainda perder o pai da forma mais cruel possível, o Barry simplesmente quebra. Ele não aguenta, cara, ele volta no tempo e faz justamente aquilo que passou a série inteira aprendendo que não podia fazer. Ele salva a mãe dele. E mano, essa é, sem dúvida nenhuma, a maior burrada da vida do Barry na série, porque naquele momento ele cria o Flashpoint, uma nova linha do tempo onde absolutamente tudo muda. Os pais dele estão vivos, ele cresce tendo uma família normal, um emprego comum, mas aquela vida que ele tinha simplesmente não existe mais. Ele não conhece o Joe e a Iris, não conhece o Cisco nem a Caitlyn. Aquelas pessoas têm vidas diferentes agora e todas aquelas relações Mas aí ele tá querendo demais. Entende que, tipo assim, o, o Barry queria a mãe dele viva. Ok, motivo foda, cara. Queria o pai dele vivo também. Motivo continua sendo motivo foda. Só que aí ele quer uma vida que ele nunca teve, mas ao mesmo tempo ele não quer perder a vida que ele já tinha. Então, tipo assim, velho, tá querendo demais. Não dá, não dá. Porque ele mudou uma coisa muito grande. Foi tipo, uma pessoa. Salvou uma pessoa que era pra ter morrido. Que mexeu com a vida de trocentas outras. Então não dá pra ele ter as duas vidas. Eu acho que ele foi muito. Não quero dizer ganancioso, não é a palavra certa, cara. Ele tomou uma decisão, não conseguiu manter, porque ele queria as duas vidas. Então, que era totalmente impossível. Sim, a gente tá falando de ficção, mas mesmo assim, não dava pra ele manter a vida que ele já tinha com uma vida que ele sempre sonhou em ter. simplesmente deixam de existir. Tudo que a gente viu na série nunca aconteceu de verdade. E é exatamente essa decisão impulsiva que dá início a tudo que a gente vai ver daqui pra frente. A terceira temporada inteira nasce desse único momento, nasce dessa única decisão, porque o Barry percebe que aquela não era a sua realidade. Então ele volta no tempo de novo para que o Flash Reverso mate a sua mãe. Na teoria, aquilo faria tudo voltar ao normal, mas é quando o Barry começa a viver a sua vida que ele vê que, na verdade, muita coisa mudou. Pela primeira vez, mano, o maior problema da história foi criado pelo próprio herói. Antes de qualquer coisa, a temporada faz questão de mostrar que o Flashpoint realmente teve consequências, e isso era essencial, porque imagina se o Barry simplesmente voltasse no tempo e ficasse Filho do. Eu esqueci o nome dele. John. Acho que é John. Aquele amigo do arqueiro. Ele. Eu não lembro agora se ele ia ter uma filha. Se ele tinha tido uma filha. E quando o Flash mudou tudo, foi um filho. Ou vice-versa. Mas, mano, bizarro. Mudou. Loucura, cara. tudo por isso mesmo, não teria peso nenhum, tá ligado? O plot dessa temporada é justamente essa mudança de peças do tabuleiro. Agora, o Cisco tá completamente diferente com o Barry, porque nessa linha do tempo, o irmão dele morreu, e na cabeça dele, o Barry podia ter evitado tudo aquilo. A relação dos dois fica muito fria, de um jeito que a gente nunca tinha visto. Pra caralho, porque não só o Barry poderia ter salvado, mas como ele foi a causa da morte do irmão. Porque o irmão do Cisco não tinha morrido até o Barry criar o Flashpoint. Visto antes, o Barry também ganha um novo parceiro no laboratório, o Julian, e mano, os dois simplesmente se odeiam. Eu A gosto desse implicância cara. entre eles rende momentos muito legais e dá uma dinâmica completamente diferente pra série. Ao mesmo tempo, a Caitlyn começa a desenvolver os poderes da Nevasca, trazendo mais um conflito interno muito interessante, porque ela morre de medo de acabar se tornando alguém que ela não quer. Ou seja, realmente o Barry tá pagando o preço do Flashpoint. Mas no meio de todas essas Até hoje eu tenho uma dúvida. A Nevasca, ela é consequência do Flashpoint mesmo? Porque até então, a gente depois descobre que o pai dela meio que criou a Nevasca, né? Pra... Porque ele precisava, queria se salvar, se curar da doença lá. E ele usou a Caitlyn de cobaia. Só que isso, tipo, será que isso foi a alteração do Flashpoint? Ou foi
Será que a nevasca nasceria de qualquer jeito? Porque a nevasca já existia na Terra 2. Só que se você muda uma coisa na Terra 1, a Terra 2 está intacta. Então será que realmente a nevasca foi consequência do Flashpoint? Ou a nevasca ia nascer de qualquer jeito? Ia aparecer em algum momento. Consequências dessa viagem no tempo, existe uma que consegue ser muito maior do que todas as outras, na minha opinião, porque é justamente nessa nova realidade que surge o Savitar. E cara, eu gosto muito da ideia desse vilão, tá? Primeiro porque ele não chega falando que é o homem mais rápido do mundo, igual todos os outros. Não, mano, o cara se apresenta como o deus da velocidade. Só que esse título que ele se dá já muda completamente a nossa percepção sobre ele. Parece que o Barry tá enfrentando uma força da natureza, uma entidade, uma parada muito maior do que qualquer outra coisa que ele já encarou. A armadura, a forma como ele aparece, a maneira como todo mundo fala dele, tudo passa essa sensação de que derrotar o Savitar é completamente impossível. E isso traz um ar completamente novo pra temporada. Ela não reinventa The Flash do zero, mas também não fica repetindo a mesma fórmula pela terceira vez. Sim, é um velocista, mas é o velocista, sabe? Parece que é a ameaça máxima possível. A série consegue mudar exatamente o suficiente pra fazer você sentir que agora a parada é coisa séria. E cara, é justamente aqui que entra o que pra Cara, o Savitar é tenebroso, velho. Ele é tipo. Ele não é igual o Tawny, que é manipulador. Ele nem de longe é um zoom da vida que, tipo, impõe medo fazendo as maiores atrocidades possíveis. Mas ele tem presença. Ele tem a presença, tipo assim, de um velocista deus foda pra caralho, tá ligado? mim é um dos melhores conflitos que The Flash já criou, porque o problema dessa temporada não é simplesmente derrotar o vilão. Não, mano, o Barry acaba viajando pro futuro sem querer e presencia a pior cena que ele poderia ver, o Savitar matando a Iris. E não é qualquer pessoa, né? É literalmente a mulher da vida dele, o amor de infância. Né, convenhamos que a Iris não é uma personagem bem. Sei lá, cara, tinha tanto personagem melhor pro Barry. Eu acho que é porque, tipo assim, eu não cheguei a ver os quadrinhos, nem o desenho. Mas eu acho que foi falta de uma real construção, tá ligado? Dos dois. Eu sei lá, não consigo achar a Iris uma personagem carismática. Eu gostava muito mais da Patty, tá ligado? Eu acho que a Patty era muito mais foda, assim, tipo. Tanto pro Barry quanto pra série mesmo. Ela era uma detetive muito foda. Ela tinha uns ideais muito respeitáveis. Ela era uma pessoa, tipo, muito inteligente, combinava com o Barry, era simpática, era uma personagem carismática. A Iris não. A Iris é a Iris, tá ligado? A pessoa que ele sempre teve do lado desde o começo. A partir desse momento, a temporada ganha uma contagem regressiva. Ele tem poucos meses pra impedir que aquele futuro aconteça. E isso deixa cada episódio muito mais interessante, porque tudo gira em torno dessa missão. A graça não tá só em descobrir quem é o Savitar ou sair na porrada com ele, mas sim acompanhar o Team Flash tentando mudar um destino que parece completamente inevitável. E o mais legal, cara, é que eles nunca ficam parados. Toda hora surge um plano novo. Primeiro a ideia é o Barry ficar mais rápido, porque na lógica deles, se ele superar o Savitar em velocidade, o Barry iria conseguir salvar a Iris. Depois entra o Wally na história, tentando assumir uma parte dessa responsabilidade. E aí eles vão atrás de um Wells de outra terra pra tentar encontrar uma solução que ninguém tinha pensado. Depois eles criam uma máquina pra prender o Savitar e mandar ele de volta pra força de aceleração. Cara, é plano atrás de plano, tentativa atrás de Plano atrás de plano e plano dando errado, é erro, é tentativa, tenta de novo, dá. Nossa, cara. Foi uma temporada que, tipo, nenhum dos planos dele tava funcionando. E até o final a gente não consegue identificar muito bem o problema de não estar funcionando. tentativa. E o mais desesperador é justamente isso. Parece que absolutamente nada dá certo. Sempre acontece alguma coisa, alguma peça sai do lugar, algum detalhe muda, mas nada impede a morte da Iris. E isso faz você sentir exatamente o que o Barry tá sentindo. Quanto mais ele tenta fugir daquele futuro, mais parece que ele tá caminhando direto pra ele. Parece que o destino tá sempre um passo na frente, e essa sensação de impotência deixa a temporada muito mais tensa do que simplesmente colocar mais um velocista sendo o rival do Barry. Mas cara, existe um motivo pra todos esses planos darem errado, e é justamente quando a temporada revela esse motivo que, pra mim, ela sai de uma temporada muito boa pra simplesmente uma temporada absurda. Porque até esse momento, o Team Flash tá tentando impedir a morte da Iris sem entender o principal. Por que o Savitar quer matar ela? Qual é o objetivo dele? E quando o Barry finalmente saca isso, mano, a temporada vira de cabeça pra baixo. Pra mim, Cara, a primeira vez que o Savitar aparece e ele fala a seguinte frase: Eu sou o futuro, Flash. É uma vírgula fora do lugar pra você entender o que ele quer dizer. esse é facilmente um dos maiores plot twists da história da série. O Savitar é o próprio Barry Allen. Exatamente, mano. O maior vilão da temporada é o Cara, eu era bem novo quando eu assisti, mas tipo assim. Bem novo assim, né? Era adolescente.
Cara, isso aqui pra mim foi o maior plot twist que tinha, cara. Eu não tinha. Na época eu não via quadrinho. Até hoje não mal vejo, mas. Não sei se tem isso nos quadrinhos, na verdade, até hoje. Mas ele sai da armadura. Tipo, eu já achei muito louco o Barry correndo pro meio de uma rua aleatória e o Savitar aparecendo. Tipo, como caralhos o Savitar sabia que ele tava ali, tá ligado? Aí ele abaixa, sai da armadura, pá, o Barry com a cara toda fodida. Próprio herói. E o mais bizarro é que isso faz muito sentido. O Savitar é um resquício do tempo criado pelo próprio Barry. Uma versão dele que depois da morte da Iris perde completamente a razão de viver. Ele vira alguém consumido pela dor, pela raiva e pelo vazio. Não existe. Não necessariamente. Não foi exatamente a morte da Iris que fez ele ficar assim. Foi a rejeição dos outros. Dos outros personagens que fez ele ficar assim. Porque. Cara, isso é muito bizarro, mas eu não consigo entender o. Que futuro é esse em que os outros personagens começam a tratar o resquício de tempo do Barry como se não fosse o Barry. Não parece algo que a Caitlyn, o Cisco, a própria. Não, a Iris já tava morta, né? Mas o Joe não parece algo que nenhum deles faria, cara. Nem o próprio Barry faria isso consigo mesmo. Mas o Barry ali, agora só sobra o Savitar. Só que aí entra o paradoxo completamente maluco dessa história. Ele entende que pra ele existir, pro Savitar nascer, ele precisa garantir que o passado aconteça exatamente da forma que aconteceu pra ele. Ou seja, ele precisa matar a Iris porque foi justamente essa perda que o transformou naquele monstro. Cara, olha como essa ideia é insana. O Barry tá desesperado tentando salvar a mulher que ama, enquanto enfrenta uma versão dele mesmo que faz de tudo pra garantir que ela morra. É literalmente o herói lutando contra o próprio destino e contra a pior versão de si mesmo. De verdade, cara, pra mim, esse é o melhor plot twist da série, porque funciona antes, durante e depois da revelação. Essa ideia do maior inimigo do Flash ser o próprio Flash continua sendo uma das coisas mais iradas que a série já fez pra mim, cara. Pois é, mano, mesmo tendo um desenvolvimento absurdo pra mim, a season finale dessa temporada não é lá aquelas coisas. Pô, a gente tem o Savitar sendo derrotado por um tiro, tá ligado? Mas isso não muda o Isso é fato paia. do que a temporada fez até Isso aqui, né? é No fim das paia contas, esses pra pequenos caralho. deslizes existem, mas eles não são grandes o suficiente pra diminuir tudo o que essa história entrega. Pra mim, a terceira temporada ainda consegue manter aquele nível absurdo que as duas primeiras têm e fecha essa sequência de ouro da série com muita dignidade. Depois daqui, The Flash ainda teria bons episódios, bons momentos, mas nunca mais conseguiu alcançar aquele mesmo nível de consistência, de roteiro e de qualidade. E talvez seja justamente por isso que eu gosto tanto dessa fase, cara, porque ela representa o auge de uma série que por alguns anos fez parecer que adaptar super-heróis pra televisão podia ser algo realmente de qualidade. Essa pra mim foi a última temporada realmente boa de The Flash, e olhando pra tudo que veio depois, eu acho que o tempo só fez essa temporada ficar ainda melhor. Mas O tempo fez mesmo, porque depois só veio porcaria. Então é claro que a temporada do Savitar vai subir um pouco o nível, né, com o tempo. esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado. E se você curte o nosso canal, segue a gente no Insta que a gente tá começando a postar conteúdo por lá. E claro, se inscreve, deixa o like e hype o vídeo pra dar aquela ajudada. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Cara, vídeo bom. Gostei. Deixa o like, já vou inscrever no canal dele. Qualquer dia eu acho que eu faço um react de um vídeo novo. Cara, minha opinião sobre a terceira temporada mesmo agora. O final é horrível. O final da terceira temporada não faz sentido o Savitar tomar um tiro, tá ligado? Porque, mano, nem o Barry acho que na primeira temporada tomava tiro. Então, pegou ele desprevenido. Não, cara, ele tava usando super velocidade, ele podia ter ouvido e desviado. E isso estragou bastante. Eu acho que foi uma finalização bem merda. Mas acho que também quiseram dar um destaque pra Iris ali, não sei. Provavelmente foi isso. Ainda não vejo sentido no que o Savitar fala de ter sido rejeitado pelo resto da equipe Flash e tal. Não, sei lá, cara, não consigo imaginar os personagens fazendo isso. Eu não sei, tipo, imagina a cabeça do Barry, tipo, nossa, eu vou criar uns resquícios do tempo aqui pra me ajudar a derrotar o Savitar, aprender ele. Na minha cabeça todos eles vão morrer. Mas aí sobra um. E aí o que ele faz? Ele não vai se matar, tá ligado? Mas também não ia rejeitar o cara, tipo, nossa, fica aí de escanteio. Você tem a cara toda fodida. Não sei, velho. Não sei se ele também
teve que ficar meio que escondido, né? Porque ia ser bizarro, imagina você tá andando na rua, você vê dois irmãos gêmeos, um com a cara toda queimada, tá ligado? Os amigos mais próximos do Barry que não sabiam que ele era o Flash. Se for pegar essa linha de raciocínio, né? Mas. Sei lá, cara. Acho meio nada a ver. Fala que ele foi. Essa desculpa que ele tem de ter se sentido rejeitado. Eu realmente não consigo imaginar. Não consigo imaginar um cenário em que iam deixar ele totalmente de lado e não ia tentar ajudar ele. Até porque, desde o começo, a equipe Flash é bem unida quando qualquer um deles tem problema. Isso pra mim não entra na cabeça. Se tivesse uma temporada, alguma coisa, um spin-off mostrando como que foi, talvez eles conseguissem fazer de um jeito que faria sentido. Mas enfim, minha recomendação, vai assistir The Flash, assiste até a terceira temporada, pode assistir hypado mesmo, pode assistir pensando que, tipo, que vai ser bom sim. Depois disso, sei lá, se você quiser terminar na terceira temporada, você termina, cara. Depois disso, assiste só se você tiver com muito ânimo. Porque dali pra frente começa a decair. A temporada do Cicada é boa. O Cicada é um personagem, é um vilão que dá medo também, cara. Ele deixa qualquer meta na presença do Cicada se torna totalmente impotente. Mas enfim, é isso, mano. Vou finalizando aqui. Tenha uma boa noite e fiquem com os deuses.